Bem-vindos ao Kinintu, esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. O Diário do Nordeste conta desde 1981 a história do Nordeste. E hoje a gente está muito feliz porque o nosso convidado, com certeza, não só gravou o nome dele na história do Nordeste, como gravou também na história do Brasil. E tem algo que deixa eu e a Karine muito emocionados no programa de hoje, porque já apresentando quem é o nosso convidado hoje, que é o Dr. Marcelo Alcântara, criador do Elmo, né? Doutor, a gente tem uma coisa que nos deixa muito emocionados, porque assim, tem uma amiga nossa, uma jornalista, a Aline Conde, que trabalha aqui no Diário Nordeste, que durante a pandemia ela ficou internada durante um bom tempo e ela precisou usar o Elmo. E na época, a expectativa era que ela precisaria passar pelo menos 5 dias com o Elmo para conseguir se recuperar. Mas ela só precisou de 10 horas. E no fim do processo inteiro, quando ela recebeu alta, até hoje ela pontua muito que o Elmo salvou a vida dela. E é algo que deixa a gente sempre muito emocionado. Aline, carinho, por favor, estou tão emocionado que hoje eu estou travando tudo. Por favor, apresente quem é o Dr. Marcelo Alcântara para os nossos telespectadores. Estamos aqui com esse convidado de luxo, Dr. Marcelo Alcântara, pneumologista, pesquisador, professor, superintendente da Escola de Saúde Pública. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui realmente muito felizes de contar com a sua participação e realmente emocionados porque a gente sabe o quanto que foi importante esse trabalho da ciência, da medicina durante todo esse tempo de pandemia. Estamos chegando assim, a mais de 1000 dias em que o novo coronavírus passou a circular entre a gente, né? E a gente ainda está aprendendo a viver com esse vírus, né? E reforçando o tempo inteiro o quanto a ciência é importante, quanto a ciência conseguiu salvar vidas, né? Então, muito feliz de estar aqui com o senhor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Karine. Muito obrigado, Alan. Cumprimentar todos os telespectadores e internautas. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui com vocês e dizer que essa sua abertura, Alan, me deixa emocionado. Sempre fico emocionado de ouvir histórias de superação, de vitória sobre a Covid. Então, a colega Aline, parabéns para ela. É um feito superar a Covid e usar 10 horas o capacete Elmo não é para todo mundo e requer muito esforço do próprio paciente em superar a condição. Então, é muito bom estar aqui. Doutor Marcelo, a gente queria começar primeiro saber assim, o quanto a sua mãe influenciou na tua escolha profissional, né? Inclusive, é interessante até você apresentar quem nos assiste quem é a sua mãe e por que a gente está te perguntando a influência dela no teu trabalho. Adorei essa primeira pergunta, né? Fale da sua mãe, tá ótimo. A minha mãe tem a Márcia Alcântara. Márcia Alcântara, ela é médica, é pneumologista, então ela, sem dúvida nenhuma, teve e tem uma influência muito importante na minha vida e na minha carreira profissional. Lembro que desde criança eu admirava muito o trabalho dela. Então ficava fascinado pela biblioteca que ela tinha em casa. Era uma biblioteca muito interessante, não só de medicina, mas de conhecimentos gerais. E também adorava pegar o estetoscópio que ela levava para casa e brincar com o estetoscópio quando eu era criança. Então eu ficava ouvindo, assistindo na época, faz muito tempo isso, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo, tinha um personagem, um Visconde Sabugosa, que adorava a biblioteca e um dia pegou um estetoscópio e ficou auscultando árvores e outros seres, né? Então ele pegou o limoeiro, por exemplo, para ver o que é que o limoeiro falava. Ele falava assim, o limoeiro era um cara azedo, então não é um cara legal. Depois ele ia ouvir outra fruta, e aí já era uma coisa mais doce, e ele brincava com isso. Então, na época eu era criança, aquilo me fascinou. Eu disse, pô, esse equipamento é fascinante, o estetoscópio, né? Que é o símbolo, um dos símbolos da medicina. E mais velho, eu fiz o curso de medicina na UFC, e tive a oportunidade muito bacana de acompanhá-la no projeto de pesquisa que foi emblemático para mim, que foi a busca pelo controle da silicose. Talvez pouca gente saiba, mas isso gerou muita repercussão na mídia na época, isso foi nos anos 80, segunda metade dos anos 80, onde ela descobriu o primeiro diagnóstico de silicose no Ceará. Silicose é uma doença causada pelo cavador de poço, exposição à sílica, que é poeira, e isso aconteceu muito na Serra da Ibiapaba. E ela teve que viajar para lá.
e ela me convidou para acompanhá-la no projeto de pesquisa. Então eu fui como estudante e aquilo foi muito importante na minha formação, porque eu vi a questão da saúde pública como essencial algo essencial a ser abordado em qualquer processo, qualquer condição de saúde. A gente não pode ver só a parte da doença em si, mas os fatores ambientais, que no caso era a profissão do sujeito de cavar poço, que fazia ele adoecer. Então precisou de uma intervenção médica e de uma intervenção política para que chegasse água na Chapada da Ibiapaba e acabasse com a necessidade de cavar poço. E isso controlou a doença. Mas nesse caminho foram anos e anos de trabalho árduo, principalmente dela, e uma equipe de pesquisadores. Então isso me inspirou muito para, na época da Covid, de uma certa maneira, participar de um enfrentamento de um problema de saúde pública. E ela te contava alguma história que te deixava muito impressionado na época, durante esse processo de descoberta? Muitas histórias. Principalmente acompanhamento de alguns pacientes que eram pacientes graves, que tinham insuficiência respiratória, precisavam de oxigênio, que mesmo precisando de oxigênio, lá na Serra da Ibiapaba, eram líderes comunitários, que junto com ela ia, por exemplo, para um programa de rádio na Serra, ensinar para os cavadores de poços, para os familiares dos cavadores, que aquilo ali era arriscado, que podia adoecer. Você imagina fazer isso sem ter as condições ideais que nós temos hoje em dia de rede social, né? Sim. Então se usava o rádio, por exemplo, para fazer isso, e deu certo. Houve uma mobilização social em torno disso, e se controlou uma doença que matou muitas pessoas jovens, muitos homens jovens. E se em 2020 a gente tinha dificuldade para explicar às pessoas por que elas precisavam usar máscara, imagine nos anos 80 para você explicar o que era silicose, né? Exatamente, que é uma doença diferente da Covid, mais difícil de explicar, né? Exatamente. Mas, doutor, assim, a sua mãe gravou o nome dela justamente nessa pesquisa, né, da silicose, assim, ela era professora também, né, e pesquisadora. O senhor escolheu a mesma área que a sua mãe, a pneumologia, né? De alguma forma, essa figura pesou de alguma forma para o senhor, assim, quando o senhor entrou dentro da universidade, quando o senhor foi para o mercado, assim, ter uma mãe desse tamanho dentro do mesmo ambiente que o senhor... Certamente pesou muito, Karine, porque foi uma influência marcante, né? E além de pneumologia, ela tinha um sonho na época que ela montou o consultório dela, que era fazer suporte respiratório. Então, que envolve o quê? Terapia intensiva, que é outra especialidade que eu tenho. Sim. Então, na época, até que ela trouxe um equipamento, acho que de São Paulo, era um pequeno respirador para ventilar pacientes. Veja, não são coincidências, portanto, né? Então, são inspirações, né, digamos assim, que vieram dentro da minha família, a partir da minha mãe, certamente, e me levaram a seguir, lá em São Paulo, a escolha de fazer pneumologia e terapia intensiva. São duas especialidades que, de certa maneira, são irmãs. Sim. Porque lidam com insuficiência respiratória muito frequentemente, né? Precisar de respiradores, etc. E esse tema sempre foi apaixonante para mim, a respiração e a ligação da respiração com todos os fatores, tanto os outros órgãos, mas o fator ambiental, né? A gente respira 10 mil litros por dia de ar, né? É muita coisa, ou seja, a gente tem um contato com o ambiente toda hora na respiração. E isso faz com que a questão ocupacional ambiental influencie totalmente a saúde respiratória e a saúde de outros órgãos. A gente pensa pouco nisso. A gente lembra mais da água, vamos controlar a qualidade da água, mas do ar é algo assim fundamental. Então ela tem uma influência enorme e eu acho uma especialidade fascinante. E ela tendo gravado o nome dela também na história da ciência, você carregava algum peso de pensar assim, eu também tenho que fazer algo grandioso, ou você via mais com algo mais tranquilidade, assim? Olha, não como peso, nunca como peso, sempre como exemplo. E então nunca foi algo negativo de pesar sobre a minha carreira. Até porque também aprendi com ela que a gente tem que ter muita personalidade e seguir um estilo próprio de ser, né? Então ela tem o estilo dela, um estilo próprio, muito marcante, uma personalidade forte, e eu tenho o meu. E isso a gente aprendeu a conviver e trabalhamos até juntos numa clínica, fazendo consultório, e a convivência é excepcional, né, nesse sentido.
Não é fácil, porque você sempre sendo filho de um médico ou de uma médica que é renomada, sempre é difícil, porque existe uma cobrança Maior, né? isso, pelos próprios pacientes até, né? De que você reproduza um modelo. Então, você tem que ter a capacidade de ser você mesmo também, isso é muito importante. Que ótimo. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre já o período da pandemia, né? O senhor, como pneumologista, o senhor chegou a atender pacientes, assim, na linha de frente? Chegou a receber as pessoas que vinham doentes, naquele momento que estavam tentando descobrir, fazer diagnóstico? Como é que começou essa relação, especificamente do senhor com a Covid, né? Covid, né? Sim, eu atendi muitos pacientes na linha de frente. Tanto pacientes no consultório, quanto pacientes nas UTIs, quanto nas enfermarias, né? E isso foi muito, muito marcante na minha carreira. Eu diria assim, eu sou outra pessoa como médico depois da Covid. A Covid realmente teve esse poder de me mostrar várias faces da medicina e da sociedade. E transformou totalmente a maneira que eu enxergo a medicina, as categorias profissionais. Também é uma coisa importante que eu vi, foi a convivência maior entre médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, todos numa situação de risco, tendo que enfrentar um colapso do sistema de saúde, que de fato ocorreu no mundo, ocorreu no Brasil. Não só no Brasil, o mundo inteiro sofreu esse colapso. E a gente teve que se virar, buscando soluções para enfrentar da melhor maneira uma doença terrível. A Covid-19 grave, ela marcou também por ser algo assim que dava desespero em alguns momentos, que você não tinha como realmente, por exemplo, manter a pessoa oxigenada, que é o mínimo necessário para estar vivo, num respirador mecânico, mesmo entubada. E ver isso, né, estar presente na linha de frente foi muito doloroso, mas ao mesmo tempo ver as superações também foi muito bom. Então teve os dois lados, né, como era de se esperar. E teve também, eu acho que é importante ressaltar, a questão da ciência ser questionada, né, de ser algo onde a verdade científica, por exemplo, que é o que norteia toda a evolução civilizatória nos últimos séculos, ela foi questionada. Né? Foi questionada de maneira muito forte, inclusive, pelo nosso governo central, né? Pelo Ministério da Saúde. Então, isso foi muito difícil. E por colegas também. Eu acho que houve assim como a sociedade brasileira ficou muito dividida, ainda está, houve divisão dentro da categoria médica, dos profissionais de saúde, sobre o que é a verdade científica, né? Qual o papel das vacinas e mesmo os tratamentos sem evidência científica que foram recomendados. Isso foi muito doloroso para mim. E em particular porque, estando à frente da Escola de Saúde Pública, a nossa responsabilidade era também elaborar protocolos. Sim. E os protocolos têm que ter orientações baseadas em evidência científica. Então, o protocolo que a gente escreveu e publicou e divulgou, ele era, por exemplo, contraposto. Havia contraposição a ele, baseado em experiência entre aspas, porque não havia experiência, e nem evidência científica. Havia opiniões, né? Opinião é bem diferente de evidência científica. Científica é algo comprovado, funciona por isso, por isso, por isso. Uma opinião não tem esse valor, né? Não é a mesma coisa. E muitos colegas muito renomados tiveram opiniões bem diferentes, por exemplo, do protocolo científico que nós elaboramos e publicamos. E que agora vão saindo as pesquisas e vão demonstrando, já saíram muitas, mas estão saindo ainda mais, demonstrando que a ciência trouxe o controle da pandemia. E quem não seguiu o caminho da ciência não teve um bom resultado. E de forma muito rápida, né, também. Sim, incrivelmente rápida, impressionante. Quer dizer, você veja que em 1000 dias, né, nós temos aí vacina, nós temos um medicamento que agora está sendo prescrito, isso é fantástico. E distribuído gratuitamente pelo SUS. Exatamente, nós temos agora distribuído pelo SUS, que é importante ressaltar o trabalho do SUS nesse processo, teria sido muito pior sem o SUS no Brasil, certamente. E o capacete Elmo, por exemplo, a possibilidade de telemedicina, foi algo que avançou muito, sabe? E nós temos que aprender nesse processo. Não podemos temos que ter uma memória muito viva de tudo que se passou, né?
E o quanto era desestimulante você estar nessa linha de frente e ter esse tipo de questionamento, doutor? Muito, era muito estimulante e era muito desafiador também. Então a gente ficava realmente, ficava até chateado de ver um comentário de um colega importante que você respeita, uma publicação indo contra evidências científicas e a gente tendo que fazer um trabalho de divulgação justamente mostrando a informação, digamos assim, com a base mais sólida científica ou correta, vamos chamar assim. Foi super difícil isso aí, né? Super difícil. Mas eu diria que o estado do Ceará foi um dos estados que deram a melhor resposta do ponto de vista de rapidez, por exemplo, de preparar um hospital inteiro para atender os pacientes Covid, o Hospital Leonardo da Vinci. Uhum. De inovar no capacete Elmo, que tratou mais de 20 mil pessoas, é o que a gente estima, no estado do Ceará. Dessas 20 mil pessoas, 2 em cada 3, são os dados que a gente está levantando agora, não precisaram ser entubadas, o que é um resultado bem expressivo. A gente está comparando com outros resultados do Brasil e tem encontrado que foi muito bom esse resultado, o que diminuiu a necessidade de respiradores e de internação em UTI, porque ele pode ser usado fora da UTI, né? Sim. Então, minha homenagem aqui a todos da equipe do Projeto Elmo. Uhum. Uma equipe grande, eu sou apenas um dos idealizadores, tem uma equipe por trás enorme, envolve 6 instituições, Esmaltec, Grupo Edson Queiroz, que foi a empresa que entrou no final do protótipo e depois conseguiu a Anvisa para fabricar e comercializar, mas a escola, a FUNCAP, a Universidade de Fortaleza também, a UFC e o sistema Senai-FIEC. Você imagina pegar 5 instituições, mais a Esmaltec, que nunca trabalharam juntas, chegar e dizer assim, colocar numa mesa virtual, que estava em lockdown na época, né? E trabalhar um projeto desse e conseguir fazer, eu desconheço um case similar no Brasil. E quando a gente fala de um projeto desse tamanho, né? Você falou instituições... A gente está falando de quantas pessoas envolvidas tem uma noção? Tem sim. Eu diria que pelo menos no processo inicial, vamos colocar aí, que 5 a 6 pessoas de cada instituição entraram no processo de cara, né? Depois isso ampliou. Mas daria aí umas 30 pessoas no início primeiras reuniões, primeiras atividades. Mas isso foi expandindo, né? Então, por exemplo, o pessoal da educação, o pessoal da comunicação, a nossa assessoria de imprensa, a Ariane Cajazeiras, é um exemplo. Ela foi uma das que entrou desde o início fazendo a divulgação científica do Projeto Elmo. Uhum. Isso foi fundamental. Eu digo sempre que esse foi um dos elementos que deram transparência ao projeto, né? Que é um projeto público. Uhum. Foi financiado por instituições públicas, com parceria público-privada, né? Inicialmente informal. Ninguém tinha nenhum contrato, ninguém tinha nada sobre isso, porque a gente estava, lembra bem, em lockdown, e aquilo era heroísmo, digamos assim. Nós vamos ter que fazer alguma coisa, porque senão as pessoas morrem. Então, no início era simplesmente altruísmo. As pessoas iam sem receber nada por isso e correndo risco de adoecer. Se reuniam no laboratório lá no Senai, a Jacarecanga. E a gente ia com aquela época, parecia uma cidade fantasma, Fortaleza, a gente andando de carro ali, com autorização para entrar no Senai, se reunia, corria risco. Algumas pessoas adoeceram no caminho, ninguém morreu do grupo do Elmo. E a gente sofreu muito no início, mas a gente foi vendo que estava dando certo, foi vendo, divulgando. A sociedade começou a esperar da gente um resultado, isso animou, a gente conseguiu fazer o protótipo. E depois do protótipo veio outro desafio, que era fazer a pesquisa nos pacientes. Entrar no hospital, Leonardo da Vinci, e fazer a pesquisa lá. Então, teve o apoio do Hospital Leonardo da Vinci, né, nesse processo. E tinha que ser lá, né? E tinha que ser lá, porque era o hospital onde tinham os pacientes na enfermaria. Nós fizemos os testes em 10 pacientes inicialmente na enfermaria. Eu lembro que foi uma mulher, né? Que foi a Uma primeira. mulher. Foi a primeira paciente, a segunda paciente também foi mulher. E aí a gente foi vendo, poxa, isso aqui está funcionando muito bem, superou nossas expectativas. Conseguimos divulgar os resultados, aí a Esmaltec submeteu à Anvisa. E a Anvisa autorizou, e já era o começo da segunda onda. Sim. Como foi a primeira reunião que surgiu Como foi a ideia, na verdade, né? Porque eu acho que a ideia vem antes da reunião. Veio antes da reunião. Resgata esse dia pra gente, doutor. Abril
de 2020, se não me engano, é 7 ou 6 de abril de 2020, uma reunião remota puxada pela FUNCAP. Eu recebi um telefonema do professor Jorge Soares, da Câmara de Inovação da FUNCAP, convocando, né? Para usar essa palavra, convocando para uma reunião para soluções para enfrentamento à Covid. 2 semanas antes, eu já estava maturando o processo, porque a gente tinha caminhado com um colega de São Paulo para desenvolver um ventilador mecânico rápido. Esse colega é engenheiro clínico, ele dizia o seguinte: olha, nós não vamos conseguir fazer ventilador. Dificilmente vai conseguir fazer um ventilador em poucos meses e funcionar, é muito complicado. Equipamento muito complicado. Então a gente estava sem ideia. E aí eu relembrei que tinha visto um estudo americano de 2016, que tinha usado um capacete italiano. A Itália tem uma tradição de usar capacete, praticamente é o único país que usava em larga escala. Usar o capacete em situações de SARA. SARA é a Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. Eles chegaram a usar lá na Itália? Na Itália usaram. Na pandemia, né? Usaram na pandemia, porque eles já usavam capacete, eles usavam há mais de 10 anos. É porque eu acho que eu lembro de umas imagens das pessoas com capacete. Né? Eles usaram, exportaram para alguns países da Europa. Mas, por exemplo, os Estados Unidos não usava de rotina capacete. Uhum. Nem a América Latina, nem o Brasil jamais tinha usado capacete. Então, nem eu tinha tido experiência nenhuma em usar capacete antes, porque não havia no Brasil. Uhum. E eu conversei com um colega de Portugal, eles disseram: nós não estamos conseguindo os capacetes da Itália, a gente importou e não chegam. Esse era o grau de complicação que vivíamos, né? E aí eu fui pensando: olha, se a gente colocar um capacete, isso vai ter várias vantagens. Uma é prevenir a contaminação dos profissionais de saúde, porque a gente vai ficar 100% vedado. Aliás, tem um capacete aqui, né? Olha o Elmo chegou agora. Vamos pegar o Elmo. Traz aí, Karine. Interessante. E aí você protege os profissionais de saúde. Se me permitir mostrar, Karine. Se a câmera ali deve estar vendo. Então, a cabeça do paciente fica dentro do capacete, voltada para cá, né? Então, como se fosse a face do paciente. Tem essa escotilhazinha aqui na frente. É para abrir e ele beber algo, colocar um canudinho, às vezes tomar um medicamento inalado, por exemplo. E o ar entra por trás e sai por aqui, onde se coloca uma válvula aqui. E aqui você tem uma membrana, essa parte azul é uma membrana de silicone que fica 100% vedada no pescoço. Existem 5 tamanhos, você mede o tamanho aqui do pescoço e isso encaixa. E isso fica preso aqui por uma mochila aqui presa aqui nos ombros. Então ele não sobe, né? Porque isso aqui fica insuflado, né? Tá cheio de gás, com a pressão aqui um pouco mais alta. Bom, então isso aqui protege o ambiente. A pessoa pode tossir aqui dentro, pode falar, pode espirrar, não vai contaminar ninguém. Sim. E para nossa, a gente não achava que seria, mas ele é incrivelmente confortável. Então você diz: não, isso aqui é claustrofóbico, eu não vou botar um saco na minha cabeça, etc e tal. Mas eu próprio, por exemplo, e todos os pesquisadores usamos no laboratório. E ficamos horas usando, testando o conforto e tal. E deu muito bom o conforto. Os pacientes também acharam, comparando a máscara, por exemplo, que é o que se usaria. E segundo, é que como ele é confortável, você pode usar por muitas horas. Como o relato que você falou, 10 horas, por exemplo. Usar o capacete 10 horas seguido é algo que ocorre, mas quando você usa uma máscara, dificilmente você fica 10 horas seguidas usando uma máscara, que seria o substituto do capacete. Então ele tem essa vantagem. Uma outra vantagem que a gente percebeu é que ele dava uma boa pressão aqui dentro, uma pressão, você deve ouvir falar em apneia do sono, que se usa máscara para apneia do sono. Aquilo ali é um CPAP, chama CPAP, né? O capacete faz um CPAP, essencialmente. E isso ajuda o pulmão a expandir e eu diminuo a quantidade de oxigênio que eu tenho que dar para o paciente. E um detalhe técnico é que a temperatura dentro do capacete é um pouco mais fria que a externa, porque o gás que entra é um gás fresco, ele não é aquecido e ele vem num fluxo alto. Ele vem da parede, da fonte de gases. Então ele resfria. Então, imagina, no Ceará, no calor, lá no Leonardo da Vinci Enfermaria, os pacientes sentiam um conforto. Era uma brisa. Não seria uma coisa que esquentasse. Não era. Né? Uma brisa que ele sente no rosto, isso diminui a sensação de cansaço, de falta de ar. Isso está comprovado também. Então, juntou tudo isso, a gente diz: bom, isso deve reduzir a intubação em metade dos casos. Essa é a nossa estimativa, a priori, metade. Só que saiu melhor do que a gente esperava. Nos casos moderados, isso aí chegou em 3/4. 70% mais ou menos. Mais né? ou menos, nos casos moderados. Nos casos graves, metade.
Nos casos moderados, a gente está vendo na estatística em torno de 70%. Então, é um resultado excelente e é isso. E ele ainda é ecológico, né? Ele é ecológico, ele não consome energia elétrica, por exemplo, nenhuma, né? Ele só gás medicinal, né? Então, nesse sentido, ou seja, ele consome menos gasto energético assim, para o hospital, né? Para o sistema de saúde. Num projeto inovador, eu imagino que sempre tem alguém que olhe e pense, não, essa ideia é meio maluca, não vai dar certo. Ou será que esse negócio aí vai salvar vidas, assim, né? Você imagina uma grande... O ceticismo, né? Teve? Claro que teve. É claro que a gente queria que desse certo, a gente queria, né? Mas é claro que havia um tremendo ceticismo, né? Porque você imagina, nunca foi feito antes. Então, como é que vai dar certo isso? Mas nós tínhamos ferramentas, isso é importante falar. A academia, a universidade, também nos deu ferramentas. Eu convidei, por exemplo, 2 fisioterapeutas que fizeram doutorado comigo, a Gabriela Carvalho e a Juliana Arcanjo, e mais uma que estava fazendo mestrado, e o mestrado dela acabou sendo o Elmo, né? A Betina Tomás. E essas 3 foram fundamentais, junto com um engenheiro clínico chamado Davi Guabiraba. Por quê? Porque eles conseguiram montar um ambiente de testes reproduzindo um ambiente que a gente tinha no laboratório Respilab da UFC, que é um laboratório que a gente já estudava interfaces como capacete e máscaras, né? Na UFC. E aí a gente conseguiu levar um ambiente de testes para o Senai montou todo o laboratório, e conseguimos, com esse apoio dessas instituições, fazer testes de uma maneira muito científica, metodológica e muito rápida. Então, o resultado é que em 2 meses nós tínhamos o protótipo. 2 meses. E nós testamos 9 protótipos, aproximadamente. 9, 10 protótipos. Eles estão exibidos na Escola de Saúde Pública, tem uma exposição desses protótipos. E isso foi incrível, porque como houve essa conjunção, o Senai fazia protótipos em 1 semana. Então a gente decidia que essa escotilha tinha que ser um pouco para a direita, para a esquerda, mudar. Eles mudavam, 1 semana tinha um novo protótipo. Fazia novos testes. Mas ela não ficou tão bom assim. A gente pensava que ia ficar bom, não ficou. Vamos fazer outro. E assim... Foram quantos protótipos? Foram 9 protótipos. Né? Até chegar à versão final. Que a gente dissesse assim, não era o dos sonhos, mas era o viável. Vamos começar a testar em paciente. Então teve essa fase 1, que foi fundamental. Que a gente congelou o protótipo, vamos dizer assim, né? Congelou a inovação para depois aplicar nos pacientes. E os céticos passaram a ter mais confiança. Totalmente, totalmente. Mas só foi ter confiança mesmo, e eu digo, eu também tinha ceticismo. É da ciência você ser cético. Você tem que ser crítico, né? Toda hora. Eu próprio tinha minhas ressalvas. Será que vai dar certo mesmo? Mas aconteceu comigo um episódio que foi dramático, que eu já sabia que estava dando certo, mas um colega meu adoeceu por Covid. E eu estava com um protótipo em casa. E me ligaram dizendo, olha, tem um colega teu aqui, adoeceu, tá na UTI. Isso era novembro de 2020. Primeira onda começando. E aí eu disse, não, eu preciso dar a chance para esse colega. Visitei, vi que ele estava caminhando para intubação, porque o processo estava piorando realmente. E eu perguntei, olha, eu estou com um protótipo do capacete, você sabe o que é? Não sei não o que é. Mas eu posso trazer aqui e colocar em você. Tem um grau de confiança muito grande em mim, grande amigo. Eu peguei o protótipo em casa num domingo à noite e levei para o hospital. E instalei, eu próprio, né? Porque era uma emergência. E aquela foi uma noite decisiva, porque eu passei a noite em claro, né? E esperando o resultado, mas já vi que funcionou muito bem. Eu disse, esse aqui vai ser um dos casos que vai me fazer motivar para levar isso rápido, né? Não só no SUS, mas no sistema de saúde suplementar, no setor privado também, que começou a usar em larga escala. Sim. Então, um grande hospital privado aqui, para vocês terem uma ideia, pessoal, depois desse episódio começaram a surgir mais casos, um hospital privado usou em mais de 1.400 pacientes. Um hospital só. Pra você ver o drama que isso causou. Então a gente viveu situações de parecia um filme de ficção, daqueles pandemia, em que você entra numa unidade e vê 20 pessoas usando capacete ao mesmo tempo. Mas seu colega saiu bem. E ele saiu muito bem. Ele respondeu muito bem, ele ficou olhando para mim, ele coloquei no capacete, eu sou claustrofóbico, ele falou antes, né? Eu disse, vamos colocar e olha para mim. Aí coloquei, aí ele olhou para mim, disse, não é ruim, não é claustrofóbico. Eu disse, ok, aguenta aí. Aí ele passou mais de 12 horas com o capacete, uma noite toda,
No outro dia de manhã ele estava realmente melhor e usou por menos horas e saiu bem, né? Praticamente sem sequela nenhuma. O senhor chegou a perder alguém pela Covid ou teve algumas pessoas próximas que ficaram graves, assim? Infelizmente, alguns colegas médicos, por exemplo, né? Colegas muito bons e muito próximos, médicos e humanitários, a gente perdi, né? Foi doloroso demais, muito doloroso e pessoa muito próxima, pessoa que trabalhava comigo, que teve que usar o elmo, mas que não chegou a morrer, mas teve quadro grave também, né? Sim. Sequelas, e às vezes passou um ano ainda com sequela, então isso aconteceu também, mas... Então foi sim, muito doloroso. Não tive ninguém da minha família diretamente. Acho que por sorte, literalmente. Eu tive Covid também. O senhor teve? Tive. Mas aí... Pensei que ia usar o capacete. Mas eu estava, na época, sem vacina ainda, né? E eu tive sorte de não agravar muito, mas eu fiquei perto de internar, por exemplo. Fiquei numa situação perigosa, né? Sentiu na pele, né? Senti nos pulmões. Respirando com dificuldade, o oxigênio baixou. Hoje em dia todo mundo tem um oxímetro, né? Virou... Em casa. Mas... um dos legados da pandemia. Na época quase não tinha, né? Pois não tinha para vender, né? Mas hoje em dia virou uma coisa que... Quanto é que tá a oximetria? Você pega como se fosse um termômetro. Agora as pessoas já vão olhar qual já sabem direitinho. Já sabe qual é o normal, né? Acima de 95 é o normal. E aí isso é um dos legados da pandemia. A gente aprendeu a valorizar o oxigênio, né? Dos pulmões. O próprio uso de máscaras, também. A lavagem das mãos, o álcool, né? São tudo legados. Isso você pensa que eram coisas que estavam muitas à mão, mas a gente não tinha nenhum conhecimento de como usar, né? Assim, nenhum cuidado mesmo em relação a questões mesmo respiratórias. Não necessariamente de Covid, né? A gente fala que uma pessoa tá meio doente, aí a pessoa vai usar máscara, mas antes... Não se pensou nunca em fazer isso, porque em outros países já era mais comum, né? Exatamente. Principalmente no Japão, o pessoal mais... Os asiáticos, né? Eles já usam máscara há muito mais tempo. Eles sofreram uma crise parecida com o Covid, bem menor, mas antes da gente, com H1N1, a gente sofreu também, mas eles muito mais. E eles sofreram com outro tipo parecido de vírus, parecido com o SARS-CoV-2, que foi uma síndrome respiratória aguda grave, que eles aprenderam a usar muito máscara lá na China, no Japão, né? Toda aquela região da Ásia aprendeu a usar máscaras. Tanto é que eles tiveram bem menos casos que o resto do mundo. Já, porque eles conseguiram fazer porque o controle, eles se preveniram melhor. Doutor, assim, o elmo foi essa celebração, assim, de muitas mãos, muitas cabeças, pensando e tentando realizar, entregando em tempo recorde. Mas eu imagino que também, assim, quando você reúne muita gente, possa ter seus entraves, assim, muitas pessoas pensando diferente, de repente egos em relação a administrar esses egos, porque, querendo ou não, é um produto que é inovador, um produto que ganhou prêmios. Verdade. Né, assim, acho que a gente precisa reforçar. Foi difícil lidar com isso também? Olha, foi surpreendentemente, no início, fácil. Eu acredito que o mais difícil talvez seja, né, por exemplo, quando a gente foi homenageado com a medalha da abolição. Quem é que recebeu? Porque de quem é a medalha, né? E eu fui representando todo o projeto. E eu faço questão de dizer que a medalha é de toda a equipe. Eu vou além. A medalha é do povo cearense. Então a medalha está exposta publicamente na Escola de Saúde Pública. E ela é de todos nós. Karine e Alan, ela é de vocês, ela é da Aline, que sofreu. E a gente tem o plano de lançar o memorial do capacete elmo. Porque é um memorial que homenageia todas as pessoas que enfrentaram a Covid. Toda a nossa sociedade. E quando a gente recebeu a medalha, aí no grupo, né, sempre tem aqui, cadê a minha medalha? Né? Eu disse, não tem sua medalha, né? Tem a nossa medalha e tem a medalha do povo cearense. E uma medalha tão bonita quanto a da abolição, acho que merece que seja assim, sabe? Então, não acho que seja de um indivíduo, de jeito nenhum. Eu lembro que quando a gente recebeu o release sobre a medalha da abolição, e a gente foi ler, aí disse assim, elmo, eram várias pessoas, aí elmo. Aí eu, gente, o capacete vai receber a medalha da abolição. Isso é inédito, até nisso ele é uma inovação, porque eu estava vendo todo mundo que recebeu a medalha, né? Eu fui ver, né, a história, e são sempre indivíduos, né?
Nunca foi um projeto de pesquisa. Sim. Então foi muito engraçado, porque até o governador Camilo Santana fazia discurso, bom, vamos agora dar uma medalha para um objeto inanimado. Aí eu só discordei que eu acho que não é inanimado, isso aqui está muito vivo, né? Na nossa memória, no nosso coração. Sim. E tal. Então foi muito bacana isso aí. Você falou... A ciência que ganhou essa medalha também. Você falou que você mesmo tinha umas dúvidas se o resultado que o Elmir ia alcançar seria aquilo que ele realmente alcançou. Mas quais eram os obstáculos principais que te faziam ter dúvida para garantir que um projeto desse avançasse como avançou? Acho que o obstáculo maior, Alan, era a incerteza que a gente tinha no início se a gente cumpriria todas as etapas de desenvolver protótipo, testar em paciente, ter aprovação de Anvisa, achar uma empresa para fabricar e comercializar, treinar em larga escala num tempo hábil. Esse é um projeto que normalmente a gente levaria 5 anos, 6 anos ou mais para fazer. E fazer isso em poucos meses era algo que, sinceramente, eu tinha muita dúvida se a gente ia conseguir. Mas a gente foi buscar energia, na pressão que a gente tinha das pessoas adoecendo, das pessoas morrendo, e essa foi a força motriz. A gente diz, não, nós temos, isso aqui é uma guerra. A gente teve um espírito de guerra, por isso que o nome é Elmo, viu? Elmo é capacete para guerra, significa isso em português. E aí a gente botou esse nome, e a gente buscava motivação entre nós. Então, entre o próprio time, havia um esforço imenso para dar certo, né? E eu acho que por isso que deu. Mas ao longo de todo o processo, até começar a ver em paciente, eu tinha dúvidas, obviamente. Porque me considero um homem de ciência. O homem de ciência, ele tem que ter dúvidas sistemáticas. E tudo que ele faz, ele tem que duvidar. Uhum. É obrigatório. Se ele não duvidar, não é cientista. Então eu duvidava, eu mesmo duvidava. E aí, mas à medida que a gente ia vendo os resultados, essas dúvidas iam sumindo. E a partir de um certo momento, essas dúvidas sumiram e a gente viu, não, vai funcionar em 2/3 dos pacientes. E não só a gente tinha essa certeza, que agora os números estão provando isso. Uhum. Isso é que é fascinante da ciência. O resultado se reproduz. Agora, muita emoção a gente teve também de receber telefonemas de outros estados do Brasil, que, mesmo sem ter uma política do Ministério da Saúde para divulgar isso no Brasil todo, a rede de médicos, de profissionais de saúde e o próprio Senai capilarizou a informação que chegou no Brasil todo. Então, de repente, eu recebi um telefonema do Rio Grande do Sul dizendo, olha, eu estou usando aqui o capacete no paciente, parabéns, está funcionando. Alguém me ligava de Minas Gerais, alguém me ligava do Maranhão, e eu comecei a ficar fascinado por aquilo. Poxa. Inclusive vocês não só enviaram capacetes, como fizeram treinamento em profissionais em Manaus, né? Sim. Naquela grande crise do oxigênio em Manaus. Sim. E como foi isso? O senhor foi para lá? Como é que foi esse processo? Porque, assim, eu acredito que deve ter sido muito difícil. A gente estava tentando ter um controle aqui e, de repente, você vê um total descontrole, assim, um desespero mesmo, assim, eu acredito, em Manaus, né? Isso. E aí, assim, vamos aqui se unir e ver o que a gente consegue fazer. E houve também esse sentimento, né, assim, de vamos solidário. Houve um sentimento solidário. A escola enviou 3 profissionais de saúde diretamente a Manaus, naquela crise que houve, falta de abastecimento, de oxigênio e tal. Então, 3 profissionais viajaram para Manaus, instalaram o capacete em pacientes, treinaram os profissionais de Manaus também. Então, isso mostra que é possível a gente formar uma rede, né? Sim. De colaboração rapidamente, numa situação de emergência, como foi o caso. Poderia ser maior? Poderia, se isso fosse incorporado para todo o sistema nacional. Que eu acho que é algo que precisa ser feito ainda. Incorporar o capacete no Sistema Único de Saúde de maneira definitiva. Né? Mas o senhor sabe, assim, de quantos estados, por exemplo, chegaram a usar o capacete? Olha, em pelo menos 24 estados, posso dizer que está documentado pela própria Esmaltec. E ela que comercializou e entregou, né? Então ela própria documentou isso. Então ela chegou em praticamente todas as regiões do Brasil, de alguma forma usaram capacete. As pessoas te agradecem, doutor? Mandam mensagem quando descobrem que você... Agradecem. E é muito tocante. Eu já chorei algumas vezes, tá? Não quero chorar aqui não, tá? Mas já chorei algumas vezes, sim.
Já chorei porque um dia desse mesmo, estava na Expoesp, a exposição na Escola de Saúde Pública, no mês passado, e chegou uma pessoa para falar comigo lá que deu vontade de dar um abraço e ficar chorando lá nos braços, porque fez um relato muito emocional, né? Muito, muito marcante, de superação. Teve uma paciente, familiar de paciente, que tatuou um elmo Meu Deus. no antebraço, né? Porque ele Ai, a queria Aline vai já salvar querer fazer isso, Aline. salvou a mãe da pessoa, né? Ela tatuou o elmo. Você não vai ver tatuado um tubo, né? Não vai ver tatuado um respirador, mas um elmo tatuado, eu achei aquilo me marcou muito. Então, sim. E às vezes alguém sabe, eu faço uma postagem em rede social e aparece gente. Me salvou meu pai, etc. Claro, quando eles falam salvou, é dentro de um contexto, né? Não é só o capacete, é todo o tratamento. Sim. Mas é um tratamento novo que chegou aí para ficar. Isso. E o capacete, ele é a materialização, né? Assim, você enxerga aquilo. O Palpável. cuidado, né? Assim, então, é uma forma de ver, assim, pronto, eu tô aqui. Porque o ar você não vê, né? Exatamente. Você só sente. Mesmo medicamentos, né? Sim. Ele é muito palpável, ele tem essa característica, né? Isso é diferente, né, doutor? Porque o trabalho científico, às vezes, embora ele não seja solitário, porque geralmente há equipes, ele é meio que anônimo. Dificilmente as pessoas... A sociedade. A né? sociedade fica muito dentro de um grupo, né? De médicos ou de cientistas. Fica num círculo pequeno. Sim. Então, ele teve essa característica. Por isso que, talvez um outro legado da pandemia, se a gente for otimista, é que a comunicação da ciência pode ter melhorado em algumas áreas, né? Levar a ciência, popularizar a ciência. Eu acho que esse é o termo. Eu acho que isso precisa ser continuado. Então, assim, vocês da mídia, nós na área científica, nós que trabalhamos com pesquisa também e assistência, a gente precisa se comunicar melhor com a mídia e vice-versa. Quer dizer, a gente precisa trabalhar junto, ser mais colaborativo, né, para levar a informação correta. Uma crise de desinformação tremenda que a gente está vivendo, né? De fake news. Quanto é importante, né? Puxa vida, então levar o correto, a informação correta, de maneira didática, as pessoas entendam, é fundamental. E outra coisa que o senhor falou também sobre a questão desse sentimento, né? Não só o Elmo, mas assim, a gente teve vários pesquisadores cearenses que estavam em pesquisa na própria Escola de Saúde Pública, outras pesquisas, inclusive da Fiocruz aqui, que eles fizeram sequenciamentos genéticos de variantes, a gente pôde encontrar. Verdade. A partir disso, a gente pôde ter protocolos que foram bem assertivos, né, assim, em relação a bloquear essa circulação, a ter uma política mais efetiva. Acho que acredito que no Ceará, por mais do que a gente sofreu, assim, a gente via que estava sendo feito. Sim. E que existia uma ciência que estava sendo muito rápida, né, assim. Então, assim, pode ser que as pessoas nem soubessem o tanto de pessoas que estavam pesquisando e estavam envolvidos. A gente chegou a entrevistar cearenses que estavam em Londres e que estavam participando do sequenciamento genético. Verdade. Né? Então, assim, muitas pessoas que estavam trabalhando para que a gente tivesse respostas que pudessem salvar vidas, né? Então, assim, foi muito importante. Inclusive, a gente chegou, eu estava lembrando recente desse período, que a gente chegou a ensinar as pessoas a lavarem as mãos. Então, assim, é uma comunicação que eu nunca imaginei que eu, como jornalista, durante uma pandemia, a gente iria parar e falar, olha, você tem que lavar a mão assim, e a gente ia lá lavar as mãos. Aí, gente, a gente tá no meio de uma pandemia, as pessoas morrendo, a gente tá ensinando a lavar a mão porque salva a vida. E, inclusive, se atualizando o tempo inteiro, porque eu lembro que no início a gente falava, não é para usar máscara. E aí depois é pra usar máscara. E aí as pessoas a mensagem mudando. Porque as pessoas iam vendo e ia ter essas comprovações científicas, né? Pode então, ser assim, máscara de pano. Não pode ser mais máscara de pano. Foi evoluindo, é verdade. É verdade, exatamente isso aí. Mas esse é o papel, eu acho, né? Da informação correta, precisa, necessária, no caso, né? Então, vocês estão de parabéns também nesse processo. Eu diria que toda a sociedade que foi por esse caminho da informação correta salvou muitas vidas. Quando a gente fala em quantas vidas o Elmo salvou, é possível fazer uma conta? Olha, foram mais de 10 mil elmos distribuídos em todo o Brasil, claro, a grande maioria no Ceará, mais ou menos 6 mil.
Então, ele pode ser utilizado até 4 ou 5 vezes. Então, suponha que ele tenha sido usado em 40 mil pacientes. Seriam em torno de 60%, 65%, se considerar na média, na vida real. Então, nós teríamos aí, fazendo as contas, daria quanto? Sou ruim de matemática. Ruim de matemática? Mas vamos lá. Se for na nossa conta de 2/3, né? Você teria 4,8 por 3, quase 27 mil pessoas. Então, é um contingente absurdo, né? Não, e pensar nas famílias, né? Assim, eu Quantas sempre famílias penso nas impactadas. famílias. Exato. Porque Então, você... são 27 mil pessoas que, por sua vez, se relacionam com, né? Uma família, que se relacionam com colegas, com a Sim, comunidade. sim. Então, é muita gente impactada. É. E tanto é que ele foi o case de inovação da indústria no enfrentamento à pandemia. O Elmo nasceu no contexto da Covid, mas hoje ele já ultrapassou, né? Sim, Qual é o uso dele hoje dentro da rotina hospitalar, doutor? Excelente, Alan, essa questão. Permite esclarecer um ponto. Ele não foi feito... Ele é para tratar insuficiência respiratória, com falta de oxigênio. Então, várias condições, incluindo a Covid, causam isso. Várias condições. Eu vou dar um exemplo simples. A pneumonia comum, que a gente vê no dia a dia, nas emergências. Os pacientes que têm insuficiência cardíaca e edema de pulmão. Também é uma situação muito comum, onde ele funciona muito bem. E no pós-operatório, pacientes que complicam, faz uma cirurgia grande e o pulmão, por algum motivo, complica, isso acontece. Também ele poderia ser uma opção. Então, eu citei 3 exemplos que todo dia, toda hora, está acontecendo no sistema de saúde. Então, ele tem um amplo uso. Agora, para se tornar rotineiro, ainda precisa um trabalho de incorporação, ou seja, o SUS oficializar que isso está disponível, ainda não é oficial, isso foi emergencial para a pandemia, esse processo, e mais treinamento, mais divulgação, como essa que a gente está fazendo aqui, quer dizer, dizer mais para os profissionais que, olha, pode usar nessas condições, né? Outras viroses também, então não só a Covid, existem outras viroses respiratórias e outras infecções, né? Então, cabe demais ele ser usado amplamente, né? Então, o capacete veio para ficar, eu diria. Não existe só o Elmo, é bom dizer. Existem outros capacetes no mundo, né? O próprio Brasil tem capacetes desenvolvidos também durante a pandemia, né, em São Paulo e no Paraná. E que, certamente, todos os capacetes podem ter pequenas vantagens em relação um ao outro. O nosso tem algumas vantagens e pode ser amplamente utilizado. A gente falou um pouco sobre o legado da ciência, né, doutor? E eu queria falar um pouco mais sobre esse assunto. O quanto esse período da Covid e tudo que aconteceu motivado por conta da Covid provocou na ciência, não só no Ceará, mas como dentro de uma perspectiva nacional também e até global. Qual é a avaliação? Difícil, né? A pergunta analisar 3 contextos, mas eu queria que você avaliasse para a gente o que ficou para a ciência nesses 3 contextos. Se é algo muito diferente também, né? Se eu entendi bem a pergunta, você diz no contexto nacional? Primeiro? Nos dois. No contexto, na verdade, no contexto local e no contexto nacional. Perfeito. Eu acho que tanto no contexto local quanto nacional, a mensagem que eu acho que o brasileiro precisa refletir é que não existe avanço econômico, social, civilizatório sem ciência. Não existe. Que o negacionismo é muito perigoso. O negacionismo matou e vai continuar matando se ele continuar existindo. No grau que ele existiu durante a pandemia foi um desastre. A gente precisa reconhecer isso. Primeira coisa, então, no plano nacional. No plano local, eu acho que a gente tem algo muito importante. Nós precisamos preservar os acertos que nós tivemos. Vou dar um exemplo para você. A Escola de Saúde Pública criou um centro de inteligência em saúde. Chama-se CISEC. Tá? Público, acessível. Até o Diário do Nordeste fez uma matéria sobre isso, falando sobre o Alerta Covid, que é um painel que nós criamos. Foi criado esse centro com a coordenação do professor José Xavier Neto, que é o cientista-chefe da saúde. Não sei se vocês conheciam, mas o projeto Cientista-Chefe é um projeto da FUNCAP que coloca cientistas que vão da academia para dentro das secretarias de governo. Ou seja, ele alia a ciência à gestão. Política pública. Né? Isso.
E a escola conseguiu criar esse centro de inteligência, que inclusive ajudou demais no enfrentamento à Covid e ainda ajuda até hoje. E agora já está diagnosticando como é que está a força de trabalho na saúde e outros pontos. Nós precisamos que a sociedade reconheça, por exemplo, a nossa escola de saúde pública como uma instituição que tem que ser valorizada, porque ela trata do conhecimento, da formação médica dos profissionais de saúde, da inteligência em saúde, que faz as análises de risco. Por exemplo, o Centro de Inteligência analisou o risco de poliomielite voltar no estado do Ceará e no Brasil. E são análises que vão para o gestor, mas que também uma parte vai para a sociedade diretamente, na forma de informação, onde a mídia pode usar e usar, fazer os alertas, antes que o pior aconteça. Sim. Que essa é a ideia. Então, a escola precisa ser fortalecida, por exemplo. Ela é uma autarquia, já tem quase 30 anos. Pouca gente conhece a Escola de Saúde Pública. Pouca gente conhece. Até convido quem não conhece a visitá-la, porque ela tem muita coisa boa construída lá dentro. É um patrimônio cearense e que dá muito retorno à sociedade. E é um retorno que ficou muito visível com o Capacete Elmo, mas ela dá um retorno de várias maneiras, né? Inclusive com esse centro de inteligência novo, que no futuro governo elmano, acredito, deverá ser fortalecido. Eu acho que isso é muito importante. Eu tenho sinalizado para a equipe de transição, na área de ciência e tecnologia, que se fortaleça o centro de inteligência, que a gente possa ter um registro eletrônico único em saúde, onde, por exemplo, Karine, a sua ficha no SUS, ela é compartilhada em qualquer local que você for. Deus o livre, acontece um acidente e você é levada pelo SAMU. O SAMU já teria um computador ali com todo o seu histórico médico. Tudo, né? Ela tem alergia a isso, ela tem essa condição, eu posso usar isso, quer dizer, já faz um tratamento adequado. Rápido, né? E rápido. E essas informações todas integradas no sistema digital com a gestão, para que a gestão seja eficiente. Porque a saúde, ela tem um custo muito alto. Né? Ela, infelizmente, não tem como reduzir esse custo rapidamente, porque a população aumenta, envelhece e custa mais manter a saúde. Isso é matemática. E aí você precisa o quê? Eficiência. E você consegue isso com um sistema digital, que é outra proposta que eu tenho colocado para a ciência e tecnologia. Mas, enfim, mas é uma coisa que a sociedade precisa conhecer melhor, se empoderar, saber mais e pressionar os governos para que fortaleçam, né, instituições como a escola, como a FUNCAP e outras, né, e outras autarquias que nós temos já no estado do Ceará e que funcionam. Né? Inclusive, reforçar, né, essa questão assim, da FUNCAP, muito ligada à pesquisa. A gente vem falando muito sobre as pesquisas, pesquisadores que estão aí na situação, a história das bolsas, né? Então, assim, o quanto que isso salva vidas, né? Que as pessoas precisam entender que as pessoas que estão lá pesquisando, elas estão descobrindo, estão produzindo conhecimento que vai chegar efetivamente na vida das pessoas. E aí se salva vidas, né? Então é muito importante reforçar esse papel da ciência, da pesquisa, né, e de quanto isso chega mesmo, assim, não é uma coisa longe, assim, a imagem do cientista que tá distante da sociedade não cabe, né, mais, assim. Não tem sentido, a ciência está no nosso dia a dia, a ciência está em todo lugar. Eu acho que a gente precisa reconhecer isso, né, e ao fazer isso, a gente valoriza o quê? Esse lado da sociedade, que é o do conhecimento. Esse é um caminho que é um caminho virtuoso, assim, é um ganha-ganha total. Quer dizer, quanto mais você investe nisso, mais retorno você tem. E não só salvar vidas, mas além, você vai ter mais saúde. A gente tem uma missão na escola que é levar bem-estar e felicidade às pessoas. Colocar a saúde como requisito para a felicidade, para a vida plena. Né? Então, isso é um ponto importante, sabe, Karine? Quer dizer, a saúde é um pré-requisito. Sem saúde, você não consegue ter vida plena. E saúde não é ausência de doença, é bem-estar. O conceito de saúde é bem-estar, não é que você não tem nenhuma doença. Você pode ter uma doença, por incrível que pareça, e ter uma condição saudável. Sim. Que é o tanto que você se sente. E isso, eu tenho vários pacientes com doença crônica, mas que eu considero saudáveis no sentido de terem qualidade de vida, terem felicidade, terem prazer de viver. Né? Então, essa é uma missão da escola, por exemplo. Tá? Então,
importante que você trouxe. E o senhor estava falando sobre essa evolução, né? O Elmo já tem aí outros projetos de plano B, C aí para o Elmo, o Elminho. Sim, a gente está trabalhando... Bom, o Elmo foi feito para guerra, né? Eu brinco sempre assim, lembra da história do Jeep? O Jeep nasceu na Segunda Guerra Mundial para ser aquele trator que não atolava na lama lá na Europa, que atravessava tudo. E aquele era o modelo 1.0. Hoje em dia a gente tem aí os Jeeps aí com a qualidade que a gente vê. Mesma coisa isso aqui. Isso aqui é o 1.0, vamos dizer assim, é o modelo 1, mas a gente pode evoluir de maneira permanente, inclusive acoplando ele a outros equipamentos, inclusive respiradores, e dando uma condição melhor do paciente não ser entubado. Sim. Porque essa é uma ideia muito boa, não entubar o paciente, né? E também colocar modelos para crianças, né? O Elminho seria o modelo pediátrico, que é uma coisa que falta muito, né? Existe um projeto feito pela escola, que acredito que ano que vem a gente tem que pedir financiamento, a FUNCAP, ter apoio para fazer. E existe também um Elmo eletrônico, onde a gente mede tudo que acontece aqui dentro, na respiração. E isso pode transmitir para um sistema digital, onde eu acompanho a respiração do paciente. Então, uma das dificuldades do Elmo é a gente saber se está funcionando bem ou não. O paciente está mesmo melhorando, não só confiar na informação do paciente, mas saber medir, né? Medir parâmetros. A gente está fazendo um sensoriamento do Elmo, quer dizer, ele passa a medir como é que está a respiração do indivíduo. O padrão da respiração. É uma respiração que está melhorando, é uma respiração que está piorando. Porque se estiver piorando, eu vou entubar logo, por exemplo. Mas se estiver melhorando, eu vou seguir com o tratamento. Então, ajuda a discriminar quem eu vou adiante, quem eu mudo de tratamento. Então, são coisas importantes, viu, Karine, que a gente precisa continuar desenvolvendo. E é uma tecnologia cearense, que pode ser exportada, pode ser divulgada para fora do Brasil também. Doutor, qual o patamar que a gente tem hoje dentro da pesquisa científica, se comparar ao que temos hoje e comparando o que a gente tinha antes da pandemia? Olha, de um lado a gente teve um desfinanciamento. Tanto é que está faltando dinheiro para pagar a bolsa, que teve que recorrer a uma pressão popular, midiática, para o governo pagar a bolsa, né? Então houve um desfinanciamento. Esse desfinanciamento tem consequências sérias. Por exemplo, a migração de cérebros do Brasil para outros países. E porque eu não tenho condição de fazer a pesquisa aqui, eu vou procurar em outro lugar. Por outro lado, se a gente tem essa consciência, que é muito importante, ciência, a gente pode refinanciar o sistema, por exemplo, majorar as bolsas que precisam ser atualizadas, garantir esse financiamento, como o Ceará faz com um percentual dos impostos para isso, a sociedade reconhecer que isso é importante, ou seja, pactuar que diz, ok, a gente vai investir em ciência e tecnologia e pactuar certos critérios. Olha, a gente vai fazer pesquisa que seja relevante para o SUS, para a sociedade. Quais são os problemas de saúde principais? São esses. Então vamos colocar recurso para resolver esses problemas, né? Como eu disse, um dos problemas que a gente tem é de gestão, é de dados. Então, se a gente cria um sistema digital, um prontuário eletrônico, a gente resolve um problemão do sistema de saúde. Ele fica mais eficiente. A eficiência do médico melhora. Se eu investir também em educação, com melhores métodos de ensino, hoje em dia se ensina com simulação. A gente não ensina mais levando o médico para treinar no paciente, um médico ainda na graduação. Você ensina com um laboratório de simulação. Como um piloto que vai dirigir uma aeronave, ele tem que antes treinar no simulador realista, né? Que reproduz a emergência que ele vai viver. Médico, mesma coisa. Ele tem que passar por laboratório de simulação. Isso custa dinheiro e custa, às vezes, inovação também. Quer dizer, você precisa inovar, fazer novos simuladores. Então, eu diria que a gente está numa situação saindo de um cenário de crise, finalizando um cenário de crise e iniciando um novo ciclo político que pode trazer refinanciamento e melhoria. Agora, isso só vai acontecer se houver pressão social. Eu não acho que isso acontece só com a classe política sem ter uma pressão social. Isso tem que pautar o debate, né? Eu acho que isso é por aí. A gente está chegando perto do fim, mas antes eu queria fazer uma pergunta em relação à Covid mesmo.
que a gente falou muito do início do processo, do início da Covid, né, lá em 2020, só que hoje a gente está dentro de uma realidade bem diferente por conta principalmente do avanço da vacina. Uhum. Mas mesmo assim, ondas e novas variantes aparecem. Uhum. Qual é o modelo de enfrentamento à Covid que você acha que a gente tem que seguir nesse momento em que há vacina, em que há um conhecimento melhor sobre a doença? O modelo ficou bem claro para mim, Alan, excelente pergunta. A gente precisa de um modelo de inteligência em saúde, com um fortalecimento muito grande da vigilância epidemiológica. Esse é o principal. A vigilância já existe no SUS, já existe no Brasil, ela funciona bem, mas ela pode ser melhor. A gente precisa reconhecer isso. Ela pode ser melhor e ela pode se acoplar da inteligência que vai além da vigilância. A inteligência, ela pega, por exemplo, os dados de vigilância, os dados do sistema e aponta recomendações e encaminha soluções também. Políticas públicas. E políticas públicas que podem ser emergenciais ou de médio e longo prazo. Então, o modelo é fortalecer essas áreas. A parte de inteligência que usa ciência de dados, por isso eu insisto nessa coisa de sistema digital, de registro eletrônico em saúde, e a vigilância forte, com mais gente nessa área trabalhando, não sei se num certo grau até de independência, para ter mais força ainda, para que a gente detecte os problemas no início, ou detecte o risco dos problemas. O risco. Porque sabendo o risco, a gente se previne. Uhum. E aí a gente não vai ter o mesmo impacto que nós teríamos, por exemplo, com a Covid. Se a gente entendesse os riscos com mais antecedência. Né? Uhum. Então, é isso. Esse é o modelo. Agora, esse modelo, ele não é ainda funcional no Brasil todo. Ele precisaria ser fortalecido, construído, melhorado. E a gestão precisa realmente incorporar essa ideia. É uma ideia muito particular de quem vivenciou a pandemia do lado de dentro ali da escola e vendo o sistema de inteligência funcionando. É uma coisa muito particular, mas que se mostrou muito eficaz, no meu entender. Não, e cria-se uma transparência, assim, né, Totalmente. Marcelo? Porque eu posso dizer que durante a pandemia, O IntegraSUS, né? coordeno uma equipe que estava o tempo inteiro focado durante todos esse tempo em cobrir a pandemia. E o IntegraSUS, ele Sim. veio como uma ferramenta que nos deu autonomia, inclusive, assim, que a gente conseguisse enxergar Perfeito. os pormenores. A gente Perfeito. não precisava ficar, ei, César, ei, assessoria, me passa aí e tal. Inclusive, Perfeito. era uma forma, e assim, era um entendimento, assim, eu tô aqui, ó, agradecendo o IntegraSUS. Isso, muito bem. Porque assim, a gente chegava e dizia para as pessoas, ó, a gente está dizendo isso, mas você pode acessar lá, você pode fazer você pode filtrar e você pode ver o que é que está acontecendo. E às vezes acontecia, por exemplo, a gente às vezes fazia um filtro e colocava lá, sei lá, as cidades que tinham vacinado menos. Menina, acontecia um caos, as pessoas ficavam loucas, porque os municípios, não quero ser menos. E aí o pessoal fazia um mutirão para poder conseguir. Então, assim, era uma forma, inclusive, de pressionar para que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. Isso. E, assim, expõe gestão. Sim. Então, assim, é preciso Mas a gestão é pública. Pois é. Expõe a gestão e pressiona para que a coisa aconteça. Então, eu acho que isso é fundamental. Genial. O IntegraSUS foi uma das maiores inovações, foi implantada na época do Dr. Cabeto, ainda antes da pandemia. Sim. E de fato, é isso mesmo. É transparência. Isso é democracia. Uhum. É democracia de dados e democracia, liberdade de imprensa. Uhum. Quer dizer, você divulgar o que está ali. Mesma coisa na inteligência, o painel Covid que foi criado, está lá à disposição. Você pode usar qualquer dia, está lá. Eu acho isso um grande avanço que nós conseguimos. Precisamos preservar. Eu acho que esse é o desafio. É consolidar, né? Não, consolidar e não retroceder. Exatamente. De forma alguma. É importante. Inclusive, ó, tinha informações que não estão aparecendo mais. Olha só. Então, cobrança aí para o IntegraSUS. E é por aí mesmo, tem que cobrar. Eu acho que não podemos retroceder. Você tem toda a razão. Doutor, a gente está, infelizmente, chegando ao fim. E deixo o espaço aberto aqui para você mandar alguma mensagem
e falar de alguma coisa que a gente não tenha tratado nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. E sobretudo pra frente, né? Assim, acho que é um final de ciclo, né? O senhor também tá encerrando na ESP, né? O que é que o senhor acha que a gente espera, sei lá, para 2023 em relação à ciência, o que a gente espera em relação à pesquisa, o que a gente espera em relação à saúde? Eu espero que a gente tenha aprendido muito. Eu espero que a gente tenha aprendido com os acertos e com os erros. Com os dois. Para que a gente possa ter uma sociedade melhor, que a gente possa ter uma condição melhor de vida para todos os cearenses. E a gente consiga, todos os brasileiros, na verdade, eu acho que o Brasil precisa de um ciclo novo, onde a gente valorize mais a vida. E para valorizar a vida, não tem outro caminho, a não ser valorizar o conhecimento. O que o ser humano produz de melhor é conhecimento, porque ele ajuda a todo mundo, né? E quanto mais ele é democratizado, melhor. Quanto mais acessível, você citou tão bem o IntegraSUS, melhor para nós todos. Eu acho que esse é um caminho que eu gostaria muito que fosse um caminho sem volta, fosse só um caminho adiante, né? Então torço muito, trabalharei muito para que isso aconteça. Obrigado, doutor, pelo tempo, pela disposição e toda a sua simpatia e clareza no que você falou hoje aqui. Muito obrigado. A Aline já tá ali nos bastidores. De vez em quando ela veio aqui umas 3 vezes acho que com certeza ela vai querer falar com você e ser mais uma a te agradecer pelo trabalho do Elmo. A Aline da tá criação ali? do Elmo. Não, ela apareceu algumas vezes. Ela veio algumas vezes aqui. Quando a gente sair, a gente puxa ela. É um prazer. E é bom que, assim, que a Aline teve tempo, né? Muitas pessoas não tiveram tempo de esperar pelo Elmo ou esperar pela vacina. Teve essa oportunidade e a gente fica muito feliz de receber o senhor aqui. O senhor é um exemplo das pessoas que a gente está trazendo para mostrar que é nordestino, que produz, que é criativo, que transforma e é que nem tu, né? Assim, que nem tu. Que né? nem tu. Ótimo. E a gente fica muito feliz e, assim, a gente agradece ao senhor, mas a toda a equipe que está junto com o senhor no desenvolvimento do Elmo, mas também todos os profissionais da saúde, né, que estiveram o tempo inteiro, assim, dedicados a cuidar das pessoas, a salvar as vidas, aos fisioterapeutas, aos enfermeiros, técnicos, todo mundo que estava lá e que realmente, assim, se colocou a sua vida mesmo num sentido de salvar as pessoas, né? Realmente foi um sentimento de missão, né? Sim. E aí a gente agradece muito, fico muito feliz. Agradeço a você, Karine, pelas palavras também, Alan. Obrigado, doutor. E, Karine, no episódio passado eu comemorei o microfone e ainda tinha gente reclamando do áudio. A gente vai melhorar, viu? Aí, espero que hoje o episódio tenha sido de boa. E você, não esquece, toda quinta tem episódio novo no Spotify, no Deezer, na sua plataforma preferida de podcast. Tem lá no YouTube para você assistir também. E não esquece de compartilhar o conteúdo, porque não é todo dia que a gente abre um espaço de mais de 1 hora para falar sobre ciência, e aqui a gente está fazendo isso porque é uma área que a gente admira muito e que a gente acha que precisa muito desse tipo de divulgação. Até a próxima semana, pessoal. Tchau.